Jordan Nunes entrou na sala. Que maravilha! Hoje mais um dia de Jordan Nunes entrou na sala e eu tô muito feliz de estar recebendo esse cara que tá aqui ao meu lado, diretamente de Dom Pedrito. Esse cara parou na capital para jogar no Grêmio, fez história no futebol espanhol e do resto do Brasil, mas eu não vou ficar falando o que ele fez aqui, quem vai falar é ele. Luiz Eduardo, um grande prazer estar aqui comigo, cara. Prazer é todo meu, Jordan. Sempre é um prazer poder rever os amigos, contar um pouco de história, né? Cara, quando eu passo... O Luiz é meu vizinho, né? Aqui em Porto Alegre. E a gente costuma fazer alguns churrascos. Eu sou um grande amigo da família, gosto muito da família. Então, ó, beijo a família toda do Luiz. Pra Luísa não ficar com ciúme aí. A Luísa que sempre tem com ciúme aí, vai ficar com o meu beijo aí. Mas a gente sempre, quando a gente conversa, a gente fica horas lá, fazendo aquele churrasquinho, trocando ideia, falando sobre futebol, falando da história da vida. E o Luiz era um cara que eu queria muito trazer aqui, para vocês escutarem um pouco das histórias desse cara tem. E vamos começar, obviamente, pelo Grêmio, né? Pelo Grêmio, onde começou, mas hoje é treinador da base do Grêmio. Mas vamos voltar lá para o início da história. Como é que tu veio parar de Dom Pedrito aqui em Porto Alegre? Eu, na realidade, quando a gente veio, eu tinha perdido o pai, né? E aí, cidade pequena, não tinha emprego, aquelas coisas. E a gente é uma família, pai, mãe e 8 irmãos. 8 irmãos? Então a questão de trabalho já como não tinha, né? Então já 2 já tinham migrado para Porto Alegre. Que idade tu tinha quando perdeu o pai? Eu tinha acho que 12 para 13 anos. Mas já trabalhava. Trabalhava com o que lá? Cara, eu tinha um vizinho que passava filme, trabalhava com essas máquinas de filme no cinema lá. Tinha Mas que legal! Dois cinemas em Dom Pedrito e ele trabalhava. E um dia ele me falou, Luiz, quem sabe tu não quer aprender? E aí eu digo assim, cara, eu tava sem emprego mesmo, sem Uma família nada. precisando de grana. Às vezes até, tinha que fazer algum serviço, evento de pedreira, essas coisas todas, toca ficha. E aí ele me convidou, daí eu fui, cara. Aí fui aprender a fazer aquilo ali. Aí fiquei um bom tempo, só que é maçante, né? Porque eu tinha que pegar o filme na rodoviária, eu trazia... Eram os lançamentos da época, passavam no cinema. Exato. Eu revisava o filme antes, eu vi o filme antes. A parte boa do trabalho. Não, eu revisava, tinha que revisar, porque aí vinha pela parte da censura, aonde tu tinha que cortar. Ah, tu fazia até as edições. Sim, tudo. Cortava as partes, né, e deixava o filme pronto para ele para passar de noite. Então eu passava o dia inteiro dentro no cinema, dentro das máquinas e dentro do cinema. Então eu não tinha, às vezes os caras me perguntam, eu não tinha nem tempo para jogar futebol, porque o domingo... Pois é, eu tava pensando nessa próxima pergunta exatamente isso. No domingo o pessoal ia pra praia, eu ia jogar futebol, eu tinha matiné, o domingo ainda tinha... Pô, final de semana é dia de cinema. Sim, final de semana é dia de cinema. Claro. Ainda mais cidade pequena. E aí, daí veio essa questão da gente vir para Porto Alegre, meus irmãos vieram, aí a gente acabou vindo. Veio todo mundo. Quantos irmãos vocês são? Nós éramos entre 8, agora 8. Nós estamos entre 5. 5. E daí a gente foi morar em Canoas. Vamos numa casa em Canoas, fomos morar lá. E aí eu consegui um emprego através de um tio e de uma tia que moravam perto da ESA. Tá. E aquilo começou a me chamar a atenção, mas quando eu vim no Pedrito, eu vim com a intuição de estudar, fazer veterinária, que eu sempre gostei desse negócio de lidar com bicho. Animal, com bicho, essas coisas, gostava muito de campo. E aí eu disse assim, vou estudar, fazer veterinária e volto para Dom Pedrito. Se daqui a pouco mais eu entrar para a ESA, vou seguir carreira. Eram esses os meus 2 objetivos. Tá, perfeito. De vida. E aí acabou que tinha o pai do Regis, meu sobrinho. O Regis que jogava no Inter, zagueiro. Cunhado, ele era gerente do Banrisul. E aí toda sexta-feira eles tinham um time de futsal. Tá. E perto dessa empresa tinha uma quadra de futsal e eles jogavam ali. Então ele me pegava na saída do serviço. Pra bater uma bolinha ali. Me pagava o lanche e aí pra me jogar pro time dele.
Aí daí foi indo. Aí ele chegou um dia que ele disse assim, cara, tu tem que fazer um teste do Grêmio. Ele é gremista. Uhum. E eu falei, não quero não, tenho ficado do emprego, né? Perfeito. Aí eu tinha que. Eram 3 vezes por semana, não tinha como. E aí ele foi e conversou com os dois, que eram dois guris, dois jovens, rapazes jovens na época, né? Que eram os donos da empresa, eles pegaram e falaram assim, não tem problema, ele pode trabalhar um período e outro período a gente deixa ele ir lá. Pô, que legal isso, cara. Só que eles não me pagavam, porque eles me pagavam por hora. Então, Ah, tá, então, a gente pagava só o turno ali. eu pagava só o turno que eu trabalhava e o outro turno que eu não trabalhava eu não pagava. Aí eu digo assim, poxa. Eu falei assim, vou, não vou. Acabei, tá, vamos lá, cara, vamos ver. Testar qual que pra é, ver. vamos ver. Jordan, eu cheguei lá, eu dei tanto pontapé, tanto tapa. Guilherme Macuglia, Círio Quadros, Bugre, Paulo César Magalhães, Paulo Roberto. Eles eram titular do infantil. Aí tinha um treinador do juvenil, o seu Paulo Mumba, o treinador do infantil, o seu Adão Pereira. E eu dando, cara. E os caras gritando, pô, esse Magricelo tá dando todo mundo. Eu só fazia assim pra ele, né? Vem. Rapaz, os caras, o próprio treinador, esse cara é louco, né? Vamos mandar esse cara embora, nem vai ficar aí. Uhum. Acabou o treino, tudo bem, daí o seu Paulo chegou junto com o seu Adão Pereira, amanhã tu vem de novo. Eu digo assim, tá, mas não é só 3 vezes por semana. Não, amanhã tu vem de novo. E aí foi 2 semanas. Aí eu digo assim, não, parei. Daí eu tava pedindo dinheiro emprestado para passagem. Pois é, porque realmente tu recebia só o turno que tu fazia o trabalho na. Sim, aí eu falei daí eu digo assim, sabe, não, eu vou largar. Larguei. Não vim mais. E segui trabalhando. Segui minha vida normal. E quem é que te rechamou então? Aí foi seu Paulo Muma, através de um outro menino lá de Canoas, que tinha feito o teste junto comigo. Ele não, o Marco Antônio já estava lá no Grêmio já. E aí o Marco foi em casa. O cara pediu para te voltar. Isso depois de um tempo. Aí eu disse assim, poxa vida. Aí eu conversei com meus irmãos e disse assim, cara, tá, volta, a gente dá uma Sim, porque na verdade vocês ali ainda eram 8? Sim. E a mãe? Sim, a mãe. Então, tipo, pra montar uma estrutura, todo mundo tinha vindo de lá, a falta de grana era... Sim, não. E qualquer turno teu de trabalho já era uma baita mão. Sim, muito. Só que eu compensava às vezes com o sábado, que às vezes eu não tinha nada. O que eu fazia aos sábados? Eu ia para a empresa, porque aí era serão, que trabalhava de segunda a sexta. Perfeito. Então, no sábado eu ia para lá e eu passava o dia inteiro dentro da empresa. Tipo, compensava mesmo. Então eu, por exemplo, eu chegava lá, mandava o pessoal, pode deixar que sábado eu limpo a empresa. Aí eu chegava no sábado, ia para lá, limpava de manhã e à tarde ficava lá sem fazer nada, só para matar tempo. Então às vezes eu tinha o domingo para fazer alguma coisa em casa. E aí foi indo, cara, daí voltei para lá... mais 4 vezes, na quinta vez, daí o seu Paulo me perguntou, mas qual que é a situação, o porquê? Daí eu expliquei, é assim que funciona o negócio, né? Eu não posso estar tirando dinheiro dos meus irmãos ou da minha mãe para poder, vindo aqui para treinar. Não tem, Perfeito. Não tem Perfeito. fundamento. Daí ele falou assim, não, então vem comigo, aí eu fui conversar com, na época, o seu Fernando Zocatec, era o diretor do departamento amador do Grêmio. E aí o seu Fernando pegou e disse assim, Luiz, então vamos fazer o seguinte. Tu vai vir morar aqui no Olímpico. E a gente vai te dar uma ajuda de curso, na época, como se fosse hoje, R$500 por mês. E o que tu ganhava? Desculpa, o que tu ganhava na ESA? Cara, era meio compensativo, valia a pena a troca? Cara, não, quando aconteceu essa situação do valor em si do dinheiro, compensava muito. Perfeito, isso que eu queria saber. Porque, por exemplo, eu não ia ter gasto, porque eu trabalhando na empresa, eu sobrava um dinheiro, deixava em casa, mas o resto eu gastava com passagem. E lá no Grêmio eu não ia gastar com passagem. Sim, tá morando lá, treinava. Entendeu? Então vinha todo o dinheiro, vinha de ajuda de curso e vinha pra casa. Treinava no Carecão ali? Treinava no Carecão. No Carecão, E aí
Daí foi indo, cara, mas eu não levava assim como profissão ainda. Eu fui começar a levar o futebol como profissão depois dos 24 anos, mais ou menos. Pô, mais tarde? Sim. Porque na época... Sim, épocas diferentes. É bem diferente, né, cara? Às vezes os meninos lá na base lá me perguntam como é que era esse negócio do contrato de gaveta, né? Que foi teu primeiro contrato com o Grêmio, foi de gaveta? O primeiro contrato foi de gaveta, né, cara? A gente tinha desde a época da base, depois que tu assinou a ficha, tu pertence ao clube. Na época tu pertencia ao clube, aí tu já tava atado. Ainda mais se tu tivesse disputado competição, essas coisas tudo, né? E aí foi indo, cara, mas foi isso assim. Cara, na vida da gente, às vezes as coisas acontecem assim, e até hoje. E por incrível que pareça, até hoje as coisas sempre acontecem e na hora certa, no momento certo, entendeu? Que bacana. E é bem tranquilo. Eu sempre gostei muito de conversar com o Luiz porque, não só pela história do futebol, a gente já fica horas, né? Mas tem muita coisa de lição de vida que o Luiz sempre fala no meio, que é onde eu me deixo reflexivo depois do nosso churrasco e tudo mais. Isso eu acho super interessante. Esse lance daí, teus irmãos, os irmãos e a mãe meio que apoiaram em casa e tu foi tentar no futebol. Por que até os 23? Tu não te sentia confiante financeiramente para tipo, é isso aqui e já era? Não. Não, deixa eu te falar assim, ó, a primeira vez que eu saí lá aí passei para júnior, mas mesmo assim, antes de passar para juvenil, na época era infantil e juvenil, depois já era o profissional. Quando eu passei pro juvenil, eu comecei na época que eu tinha o Grêmio tinha formado um expressinho. Tá, Então eram os jogadores da base, com o pessoal do profissional que não jogava, a gente ia jogar no interior por cimento, ferro e tijolo, para fazer a outra parte do Olímpico. Que o Olímpico só tinha a parte da frente. Era em troca de material? Era em troca de material, só que a gente, por exemplo, nós jogadores do Grêmio tinha já o bicho garantido, independente de resultado. Não, perfeito. Então era 5 vezes o que eu ganhava de ajuda de custo. Nossa senhora. O bicho por jogo. Então a gente às vezes saía daqui numa sexta para jogar sábado numa cidade, domingo na outra, e aí já emendava a quarta numa outra pertinho. Financeiramente uma baita. Entendeu? E aí o que aconteceu? E aí teve até uma vez que eles até pegaram e começaram a segurar não dar todo o dinheiro pra gente, porque o Renato chegava no vestiário lá da gurizada, ficava se abanando com dinheiro, né, cara? Mas daí o Vantuíro chegou e disse assim, não, vamos fazer o seguinte, a partir de agora, todo o dinheiro que vocês recebem, a gente vai dar do bicho só o dinheiro, o valor da ajuda de custo que vocês recebem, de cada prêmio. Tá, mas isso por quê? Não, mas a gente ganhava os 2,5. Só que ele dava na mão da gente o valor da ajuda de custo. A gente jogou 3 partidas. 3 partidas, bom, era 1.500. O resto do dinheiro ele botava numa caderneta de poupança. Chegava pra vocês. Isso eu queria saber. Perfeito. E foi bacana da parte dele. Então, como eu morava no Olímpico, quando faltava alguém no profissional, ele sempre mandava, chama o Luiz. Então eu estava sempre junto com eles. Deixa eu fazer uma pergunta, foi legal tocar nesse ponto. O legal, quem era esse que fazia os depósitos para carteira de trabalho? Quem é que fazia isso? Lá no Grêmio, ali, que dividia, vai ganhar o bicho aqui e o resto vai para essa... Todo quem fazia esse era o presidente da caixinha na época, que era o Vantuíro Galdino. O Vantuíro. Isso hoje seria interessante também, ter alguém para cuidar do financeiro da gurizada. Pelo menos a impressão que eu tenho, que hoje com 15, 16 anos, em bases times que têm estrutura, recebem muito mais do que na época tu ganhava, só que eles não têm esse cuidado, essa educação financeira, nem o psicológico. Né? Eu te pergunto se, eu posso estar falando errado, mas existe alguém que cuida dessa gurizada financeiramente? Cara,
Não gasta isso com noite, não gasta isso com a mulherada. Cuida isso. Não existe esse cuidado, né? Estrutural do atleta, né? É muito difícil. É muito difícil porque a gente vê, hoje eu vejo lá os meninos têm um staff por fora, assim, de tudo. O cara para cuidar da vida dele, o cara para personal, sabe? Tem tudo. Mas psicológica, educação financeira não... Não, essa é uma questão que não tem. Pois é, eu acho super interessante porque eu acho que é meio que deslumbra assim, porque óbvio, um cara novo com muito dinheiro, pra tu ir fazer a curva pro outro lado e te perder na vida é muito fácil. Até tu perder a tua carreira, né? Eu penso assim, pelo menos, né? Na realidade, muitas coisas dessas aí que me preocupam com esses meninos hoje em dia, e hoje eu trabalhando com eles lá no Grêmio, é a questão das pessoas que circulam em volta deles, né, cara? Para usufruir o que eles estão ganhando, para usufruir o que eles têm. Não, o que eu vejo hoje, Luiz, eu sou um cara que, eu posso falar que eu sempre fui um cara muito apaixonado por futebol, né? Consegui jogar meu futebolzinho, enganei bastante gente, mas eu sempre me preocupei com a estrutura de gente nova ganhando muito dinheiro, né? E eu tive uma experiência no Porto Alegre, que era o time do Ronaldinho aqui em Porto Alegre, né? Quem era o treinador na época era o Vacari, ele foi meu treinador. E eu via muita gente de fora, jogadores voltando para jogar no Brasil, tipo, estavam Finlândia, Polônia, o pessoal tava jogando na segunda divisão da Europa, sem grana nenhuma. E eram caras que na época eu vi jogar quando eu tava na base, esses caras, sabe? E, porra, tiveram uma estrutura, o que aconteceu com a grana, o que vocês fizeram? Os caras pelados, assim, sabe? Os caras pelados. Na época, meu pai me levava pro treino, meu pai tinha um Mondeo. O Vacaria chegou, ele me chamava de pupilo. Meu pupilo, eu vou te pedir para não vir com esse carro. Eu adorei esse cuidado dele. Não vem com esse carro, porque tem colegas teus aqui que não tem essa condição. E fica chato. Isso me chamou muita atenção e isso leva pra vida até hoje. Assim, tu ter um cuidado com os teus colegas de valores, entendeu? De eu chegar, vou chegar aqui com o meu carrão e tal. Não era nem meu, era do meu pai, tinha 16 anos quando eu tava na base do Porto Alegre. Mas eu tinha mais condições que vários colegas que estavam ali que já eram jogador na época. Mas que se perderam no meio do caminho e estavam voltando, sabe? Então é isso que eu te pergunto, assim, esses cuidados não existem, então, da educação financeira, do que tu fazer com o teu dinheiro, da base, não... Não, é muito difícil. Tem a família. Hoje eu posso dizer, assim, alguns exemplos bem práticos dessa questão de cuidar da parte financeira. Talvez o Neymar seja um cara que, entendeu? Mas está desde os 12 anos. Administrado. Entendeu? Então é uma coisa bem tranquila. Talvez. Tem muitos aí hoje em dia. Hoje em dia os caras já estudam mais, né, cara? Então fica mais fácil. O cara vai fazer administração de empresa ou vai fazer um negócio para administrar o dinheiro dos jogadores, ou ensinar como o jogador tem que fazer. Existe hoje esses caras, né? Mas na minha época, mas só que eu sempre fui um cara assim muito, como é que eu vou dizer assim, muito seguro, assim, muito tranquilo em relação a isso. Nunca fui muito de... Será que não foi pela estrutura que tu teve? E o objetivo que tu tinha? Porque eu acho muito bonito que uma das primeiras coisas que tu fez com o teu salário que deu um brilho mais, tu foi dar terreno pra tua família, casa pra tua família, estrutura pra tua família. Cara, pra te ter uma ideia, assim, ó, às vezes eu conto pros guris lá, assim, eu fui emprestado pro Inter de Lages. Do Grêmio pro Inter de Lages. Por causa do Leão. Não, mas não foi por causa dele, foi por causa minha que eu fui bocudo, guri bocudo. Tá, tu bateu de frente com o Leão. Não, eu vim fazer um treino com um profissional, me chamaram, e aí o que aconteceu que foi o seguinte, ele sempre treinava no time de baixo. E era um coletivo pronto. Tá. Só que tava faltando os caras, às vezes faltava um centroavante, eles me chamavam. Não, eles queriam. Tu sempre foi zagueiro? Eu sempre fui zagueiro. Sempre foi zagueiro, tá. Zagueiro e volante, às vezes jogava de volante. Daí tá vindo, daqui a pouco mais o Leão chegou, ô guri, assim ó, eu tô aqui como mera figura decorativa, tá? Centroavante não pode estar em gol.
não pode cabecear. Ah, te deram umas metas. Né? Não, ele falando assim, né? Aí, como a gente tinha um diretor que nos pagava, às vezes, quando tinha coletivo com o profissional, para ganhar do profissional. Legal. Incentivo. É, incentivo. Uhum. Aí ele falava assim, ó, vocês nunca baixem a cabeça pros profissionais. Vocês respeitem eles, mas não baixem a cabeça. Aham. Aí não sei o que houve, daí o Leão me falou aquilo ali, eu falei, pô, Leão, pô, vai fazer um trabalho lá com o treinador de goleiro, né, cara? Aí tá, ele não falou nada, cara, não falou nada pra mim. Aí tá, correu o treino normal. Imagina a cara do Leão, por exemplo. Aí eu fui cheguei, fui no vestiário, troquei de roupa, fui pro meu vestiário, fui pra caverna lá onde a gente morava. Uhum. Aí tomei banho, fui pra janta, tudo. Tá. Passou no outro dia, levantei. Aí fui tomar café. Dá umas 10h30, eu acho. 10h30. Disse que o final de verdade queria falar comigo. Gerard, Aí eu cheguei lá na sala dele, ele falou assim. Ele nem me falou muita coisa, ele falou, ô Guri, é o seguinte. Tem uns ex-atletas que jogaram no Grêmio aí, estão aí fora, aí tu viu, ele tem 3 caras ali, né? Que era o final do Cláudio Radar, o Rubem Val, o outro não lembro quem que era. Aí eu falei assim, eles estão jogando lá no Inter de Lages. E eles estão precisando do zagueiro e eu vou mandar tu pra lá, viu? E vai e fica lá. Tá, um contrato de 6 meses, tô fazendo pra ti, vão cuidar de ti lá, tudo, já sentenciei eles pra cuidar de ti bem. E tu vai lá e vê se tu aprende, viu? Ficar com essa boca fechada. Ah, eles te mandaram como uma lição, tipo, e deixou claro que... Sim. Fica com a boca fechada, tu não tem que estar discutindo com o profissional. Aqui. Daí na hora me toquei. Claro, cara, veio a cena na cabeça. Mas cara, foi bom pra mim, cara. Foi bom. Claro, tu amadurece com essas cenas. cenas. Fui lá tudo, aí os caras cuidaram de mim direitinho lá, e às vezes me liberavam lá só pra mim ligar pra Nilce, que aí tinha que ligar pra madrinha dela, combinar com ela pra ela ir na casa da madrinha dela, daí eu falava com ela. Tu já namorava a tua atual esposa? Sim, tua esposa? Sim. Cara, que loucura. Aí daí foi indo, aí era 6 meses, acabou ficando 1 ano. Aí cresci muito, aprendi muito, amadureci muito também. Aí quando voltei pra cá, isso foi 8-2, 8-3. Deixa eu perguntar o ano agora. Veio o negócio da Libertadores, Mundial, aquela coisa toda. E aí eu vi que tinha muito zagueiro ali dentro, cara. Quem é que tava na época ali? Tinha De Leon, Baidec, Leandro José, Nilmar. Putz, cara, tinha 5. Tinha um time de zagueiro. Aí eu digo assim, cara, eu não vou arrumar um jeito. Aí deu a casualidade do Espinosa querer trazer o Robson, era o meia do Inter de Santa Maria. E aí o Inter de Santa Maria estava montando um time novo e tinha alguns guri que tinham jogado comigo numa seleção gaúcha de júnior que estavam subindo pro profissional. E aí eu liguei pro guri, e aí, o que os caras estão precisando? Estão precisando de zagueiro, tá? Já tinha um zagueiro que era o Moroni, e os outros, era o Moroni, só que os outros, era o Donga e o Robertão, que já eram veteranos já, né? Tá. Aí precisava de uma gurizada. Aí eu digo assim, aí eu falei pro Soberano, daqui a pouco mais, Soberano. O que envolve o pacote da vinda do Robson pra cá, né? Um pouco mais, o senhor me empresta pra lá. Tu te colocou à disposição. Coloquei à disposição. Sim, já vendo que tinha um, eu falei, um zagueiro aqui. Aí eu, mas tu quer ir? Eu falei, se der. Eu quero jogar. Eu quero. Aí ele falou, não, então tá, deixa que eu vou ajeitar pra ti. Daí, com o dinheiro que eu peguei de luva, na época tinha luva. Né? Aí que eu conto pros guris, os guris ficam apavorados. Eu cheguei com o cheque. Aí fui eu e o pai do Regis, fomos lá. Ele, como sabia lidar com o negócio de dinheiro, né? Conhece ali em Sapucaia, ali perto do zoológico, tem uns blocos. O primeiro apartamento que eu comprei na minha vida foi com dinheiro de luva do Inter de Santa Maria. De luva? De luva. Cara...
Eu cheguei em casa, a gente morava em Canoas ainda, falei pra minha mãe, ó, acabou o aluguel, não vamos mais pagar aluguel. Aí a final da minha mãe chegou e disse, minha filha, quem sabe tu compra um carrinho pra te vir morar em casa aí e voltar todo dia. Eu falei, não. Mãe é foda, né? Sem chance. Aí eu falei, não, vamos parar de pagar aluguel. Daí eu fui lá, negociei com o pessoal da Coab, era Coab, BNH, uma coisa assim. Uhum. E aí fomos pra lá, cara. Apartamento, 3 dormitórios, e foi todo mundo. Coube os Mas já irmãos, tinha, as mães, não, a mas mãe. já tinha, por exemplo, uma das minhas irmãs era casada. Ah, o pessoal já tava meio que Já tava, já. com as suas vidas indo. Já, Aham. já. Uhum. Então tava eu, o outro meu irmão mais velho, mais 2 mais novos e uma irmã. Tá. Uhum. Aí ali separamos tudo direitinho ali, ficamos. Aí depois o negócio foi andando, aí eu comprei mais pro meio, mais perto de onde do campo Sapucaense. Uhum. Aí fiz uma... Isso comprei tu no Interzinho? Não, Ainda daí, não? não. Cara, lá no Interzinho, assim, foi uma coisa assim que foi muito... Como é que se falou? Foi uma parte da minha vida um pouco meia Conturbada. mas não dentro do campo e não fora do campo. Pelas coisas que estavam acontecendo na volta. Ah, tá. Perfeito. Uhum. Assim, dentro da competição... Tava tudo bem. Tava perfeito. Tudo andando, cara, maravilhosamente. Só que o externo tava complicado. Não, o que complicou mesmo foi assim, cara. Primeiro, eu fui... Gainetti, que foi o goleiro do Inter. Uhum. O outro treinador que estava lá saiu, o Gainetti assumiu. E eu tava numa fase esplêndida. Aí ele chegou pra mim, ó, teve o jogo contra o Grêmio tava se preparando pro Mundial em Caxias, aí os caras desceram pra vir jogar em Santa Maria. Uhum. E aí quando os caras me viram fardado dentro do campo, eles vieram falar comigo, Luiz, tu não pode jogar. Ué? O seu Verade veio falar comigo, tu não pode jogar. Eu falei, seu Verade, o senhor fala lá com o presidente, com o treinador, e eles que me Perfeito. escalaram. Uhum. Aí foi lá e o Gainetti, não, quem paga é o Inter Santa Maria, ele vai jogar. Aí o Grêmio saiu ganhando de 1-0, gol do Renato. Uhum. Aí eu empatei no segundo tempo. Gol teu. Gol meu. Aí terminou 1-1 o jogo. Aí daí já deu um atrito entre diretorias. Passou isso, porque umas 2 semanas depois, veio o Inter de novo numa quarta-feira de tarde, que era um feriado. O Inter, nossa, aqui de Porto Alegre. O Inter de Porto Alegre. Tá. Dino Sanner era o treinador, né? Jogava Galvão e Mauro Pastor, E... o Dunga, o Luiz Carlos Vinho, aquela turma toda. Cara, daí a gente foi, Dunga fez o gol, o Inter saiu ganhando 1-0. Aí dificilmente eu ia pra área, eu sempre ficava porque num contra-ataque, entendeu? Era claro. Era mais novo, tinha mais velocidade e tudo. Aí o Dunga aos 47, 48 segundo tempo, deu um escanteio pro Inter, pra nós, e o Dunga disse assim, Luiz, vai, eu não vou, cara, não vou mais. Aí... A comunicação entre vocês ali, tipo, não foi o treinador. Não, cara, não vou, vai tu. Ele falou, Luiz, vai lá, velho, eu não vou mais. Só que o cara, geralmente a gente batia com o pé contrário, né, cara? A bola entrando no primeiro pau, sempre entrando. Naquela hora deu, porque já ia acabar aquelas coisas todas, o cara que tava lá chegou e bateu a bola saindo pra fora. E me pegou na corrida embalado, cara. Joguei lá no sovaco da onça, o Benito se atirou, eu acho que nem 2 Benitos não pegavam aquela bola, não tinha jeito. Pra ter no final do jogo. Aí fui escolhido melhor em campo, tudo. Aí chegou o seu Dino Sani. Chegou, e aí, guri, tudo bem? Tudo. Quer jogar no Inter? Eu falei, doutor, o senhor que sabe. Pagando bem, que mal tem. Isso, tu tava em empréstimo no Interzinho. Pertenceu ao Grêmio ainda. Aí eu tava lá o valor, mas tinha ido com valores fixados. Ah, tá. Daí o presidente do Inter Santa Maria na época chegou pra mim e disse assim, Luiz, os caras dão 10 milhões, eu pago o Grêmio 5 milhões, e os outros 5 milhões a gente divide, 2,5 pra ti. Nossa. O quê? Já era, fechou. Pode fazer. Onde é que eu assino? Pode fazer.
E aí, só que vazou a notícia, né, cara? Sim. Aí quando eu chego no hotel já tem recado sobre Sobrade pra me pegar minhas coisas e voltar pra Porto Alegre. Daí eu falei, Sobrade, eu liguei pra ele e falei, Sobrade, eu peguei as luvas, tudo dos caras aqui. Ele assim, não, o Dr. Fábio Koff pediu pra te fazer isso aí. Pega depois a gente se acerta com ele em Santa Maria. Meu Deus do céu. Aí eu falei assim, tá. Vou fazer o que? Liguei pra ele em Santa Maria. Falei, não, Isso todo mundo já estava sabendo da proposta do Inter, Não, Luiz, vai, senão no fim a gente vai acabar se queimando com o Grêmio também, não vai valer. Se não tem interesse né? também. E aí fui, né, cara? Fiquei acho que uns 6 ou 7 meses atrás do gol, nem não Puta, minha deram a geladeira. Aí foi por isso que eu te disse que eu já tava com 23 anos, né, cara? Daí, pô, velho, aí eu não treinava, mas tinha que me apresentar. E era um tempo indeterminado da geladeira, tipo, tu fica aí, te vira. Fica aí, os times vinham me pedir emprestado. E o Grêmio... Não. Time da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, não. Não, ele vai ficar aqui, é nosso. Só que, eu era do clube. Sim, não é. Eu não tinha como sair. E aí, só que eu ia falar com o Sobrade, ó, eu uso tanto dinheiro que eu tô perdendo pra ir pra um clube. Não, mas tu tá recebendo o teu salário. Tu tá recebendo, tá? Não, tô recebendo. Aí, por exemplo, quando vem dinheiro de patrocínio, tu recebe, né? Que aí eu tava usando. Não, os caras me pagam. Tá? Então fica quieto. Então tu vai ficar aí. Às vezes me mandavam pra Caxias subir lá, que ia ter treino lá com o pessoal que ia pra Tóquio. Aí eu fiquei assim, puta, eu vou treinar, né, meu? Chegava lá, não. Ficava dando volta no campo só. Atrás do gol, você não ia dar uma corrida, ou senão ficava sem andar. Às vezes que tinha um ou outro lá, ô Luiz, vamos fazer uns cruzamentos, aí eu faço umas bolinhas pra te cruzar, cabecear lá e assim. Mas que situação, cara. E aí daí eu tinha pensado assim, sabe uma coisa? Eu vou parar com. Agora eu entendi quando tu falou da vida profissional, tá definida ainda. Mas daí eu tava em casa em dezembro, tava lá nesse apartamento que eu tô, tava sentado na frente, assim, embaixo, com o pessoal ali, com os vizinhos. E aí daqui a pouco mais chegou um carteiro, cara, isso era umas 11 da manhã. Aí o cara chegou e perguntou, sabe aqui quem o Luiz, aonde mora, tal, Luiz Eduardo? Eu falei assim, Quadros Lima? Aí eu falei, sou eu mesmo. Tá aqui um telegrama pra ti. Aí abri o telegrama da secretária do seu Verade falando pra mim no outro dia me apresentar. Isso era 22 de dezembro. Eu tinha que ir no Olímpico. Aí cheguei no Olímpico lá, daí o seu Verade me chamou na sala, conversou um pouco. Aí pegou o contrato, assina. Não tinha negociação. Tipo assim, nem era isso. Não, assina e deu, já era. É isso que tu vai ganhar e deu. Sim, é nesse momento que tu parou pra repensar o que tu queria da tua vida. Mas só que, lógico, também não era assim, não era uma coisa assim, fora do contexto. Não, claro. Não. Mas é no momento que tu chega a pensar, tipo, cara, tá valendo a pena, é isso que eu quero pra mim. Aí, daí eu falei que verdade, mas dizer assim, Luiz, assina, confia em mim, tu confia em mim? Confia, senhor. Então assina. O seu Verdade era um cara muito gente boa, né? Não, uma pessoa fantástica. Uma pessoa que me ajudou muito. Pois é, não só a mim, mas a maioria dos do grupo da minha época toda, ele ajudou todo mundo, cara. Eu, por exemplo, se for hoje, se ele estivesse vivo, trabalhando no Grêmio ainda, eu levantava o telefone e falava, preciso de 10 camisas do Grêmio. Ele era um cara que... Isso é muito bacana, Todos os ex-atletas foram assim com ele. E aí ele falou pra mim, não, assina, Luiz, assina, isso aí vai ser bom pra ti, não te preocupe. Esse é só o primeiro. Entendeu? Aí ele falou, falei, assinei, tá. Mas era um dinheirinho bom, entendeu? Não, valia a pena. Valia a pena, só que, pô, também pergunta, né, cara? Mas foi muito legal, cara, essa parte aí. E de onde aí depois eu fui pra ali, depois aí não saí mais. Pois é, eu ia te perguntar, dali tu deu o pulo, campeão da Copa do Brasil? Não, dali eu dei o pulo, daí eu fui vice-campeão da Libertadores em 84. Tu foi campeão vice antes, Que o Grêmio não ganhou.
E aí o De Leon, a gente foi fazer uma pré-temporada e o De Leon pegou e falou, me chamou. A gente estava em Gramado lá, ele me chamou, Luiz, eu tô saindo, tava indo pro Corinthians, né? Não vou renovar com o Grêmio aí. Cara, e eu tô vendo que tu é o cara que vai assumir aí. Daí eu falei, mas ô De Leon, os caras vão trazer outro cara. Não, deixa pra mim. Aí ele mesmo foi na imprensa, no 0 Hora, sabe? Falou, não, o Grêmio não precisa trazer nenhum outro jogador. Tem o Luiz Eduardo aqui. Tá pronto, aí só jogar. E aí foi, cara, daí comecei a jogar em 84, ele machucou, ele tinha problema no tendão, e aí me botaram num jogo, meu primeiro jogo foi contra o Curitiba em casa, uma quarta-feira. Curitiba no Olímpico. Aí nós ganhamos de 5, aí eu fiz o 5º gol. No primeiro jogo? No primeiro jogo. Aí, isso foi na quarta. Aí tinha jogo no sábado de tarde, contra o Joinville, em casa também. Aí ele também não quis jogar, né? Quis dar um tempo a mais, né? Se recuperando. Aí nós ganhamos de 1-0, eu fiz o gol. Aí depois dali... Depois dali não saí mais, cara. Aí veio 85 campeão gaúcho, 86, 87, 88, 89 gaúcho e a Copa do Brasil. Aí quando veio 90 eu falei, não, chega, né, cara? Porque aí eu queria pegar meu passe. Eu queria ser dono de mim mesmo. Perfeito. Aí chamei o Evaristo, que na época era o treinador, eu falei, ó... Mas tinha cansado, Luiz, do Grêmio em si, tipo, de um ciclo? Tu sentiu que precisava sair um pouco? O que era o... Ou era só, não, eu quero pegar meu passe? Não, na realidade, assim, já tinha acontecido em 88 isso, cara. Em 88. Em 88 o que aconteceu foi que, na época, o Dr. Raul Regis de Freitas Limas era o diretor de futebol. E ele chegou e falou pra mim que eu não poderia, que o Grêmio não ia renovar mais comigo. Isso foi em 88 que começou esse meu desejo. Quando ele falou aquilo pra mim, eu falei, já meio que ficou desgostoso. Foi quando eles trouxeram o traçante. Aí eu falei, não, tranquilo, só que o que eu preciso? Eu preciso de uma carta do clube me autorizando a negociar com outro clube. Até pra não ter problema. Pra ficar... Aí, não, foi me dada a carta, na época $500 mil, uma coisa assim. Aí eu falei, não, tranquilo. Liguei pro Beto Zini, que era o presidente do Guarani. O Beto chegou e ele sempre falava, quando a gente ia jogar contra, quando se encontrava nos aeroportos, ele falava, um dia tu vai jogar no meu time. E eu falei, brinco de ouro. Vai ser um prazer, presidente. E aí liguei pra ele, assim, assado, tá assim. 500, tô com a carta aqui. $500 mil, tá? E ele falou, cara, tranquilo. Aí eu falei, qualquer coisa o senhor vai acertar com o seu Verade, depois o senhor só me dá um ok. Aí ligou pro Verade, tava tudo tranquilo, tudo ok. Né? E eu falei, tenho um problema com a minha esposa, tá estudando tudo. Ele falou, não te preocupe, já a gente arruma uma vaga pra ela aqui na universidade, tudo. Pode embalar. Já tá tudo certo pra ir pra Campinas. Pode embalar as coisas. Não, tá tudo embalado. Tá. As malas tudo pronta. O Grêmio viajava no domingo pro México. Uma excursão. Aí foi no sábado de manhã, não sei, umas 8 horas, 8 e pouco, o seu Verade me liga. Luiz, vem aqui no estádio. Eu falei, tá, mas o que houve, seu Verade? O que eu fiz? O que eu fiz agora? Daí ele falou, não, vem aqui, o Dr. Fábio quer conversar contigo. E o Dr. Fábio era presidente do conselho, não era presidente do conselho. Daí ele chegou pra mim, eu cheguei lá no coisa, aí a gente sentou, conversou, bateu um papo, tudo. Aí o Dr. Fábio perguntou por que eu queria sair do Grêmio. Eu falei, eu não. Não tinha chega a informação, nada? Nada. Eu falei, não, eu não. Não sou eu não tem nada. Eu recebi uma notícia do Dr. Regis Freitas Lima que o Grêmio não tinha mais interesse em renovar comigo. Sim, só foi se eu vou seguir meu rumo, pronto. Eu falei, não, bem tranquilo. Aí, mas isso é uma coisa que hoje aqui tem um conselho, o conselho é que decide quem se pode sair ou não.
porque a gente, como era do clube, como é que eu dizer assim, com promoção, já um cara que já tinha uma história dentro do clube, aquelas coisas tudo. Era moeda de troca. Um pouco mais o clube vai precisar de um empréstimo, penhorava o passe Claro, do jogador, perfeito. aquelas coisas tudo. Eu perguntei pro doutor, não tem nada não tô querendo sair, só que como me deu a sair, Não, eu vou fazer a minha, claro. Aí ele falou assim, não, mas ele não pode aí. Só que eu tô com a carta. Tô com a carta. Aí entreguei a carta pra ele e tudo, ele leu. Só balançou a cabeça assim. Daí ele falou, tá aí, qual é a tua intenção? Ele perguntou pra mim, não. Só que agora fica chato pra mim, se já tá tudo acertado. Tá no Guarani lá. Tinham anunciado na mídia alguma coisa? Não, já ainda não. Tá, perfeito. Daí o doutor Fábio Cachorro disse, tu não pode sair. Aí ele me explicou, por isso, porque na época o clube fazia isso. Pegava passe dos jogadores com promoção, entendeu? Promoção, daqui a pouco mais pra venda, essas coisas tudo. E eu pegava um dinheiro de um banco, de um empresário, de alguma coisa, e botava o teu passe. E o meu tava nessa situação. Ah, e tu não sabia disso? Não sabia, não. Ninguém sabe. Eles pegam, porque na época, no clube, tu era simplesmente uma peça, um móvel do clube. Não, perfeito, entendi. Vou vender esse móvel penhorado aqui. Ali. Deu. E aí eu falei, não, bem tranquilo, doutor. Aí eu falei pra ele, tá, mas e aí, o que a gente faz agora? Não, deixa que essa parte lá com o Guarani, o Verade resolve, vamos resolver a nossa situação do teu contrato aqui. Aí eu ganhei dinheiro, né? Daí eu fui obrigado. Não fui também tão sacana, entendeu? Na verdade, de pedir, mas se eu fosse quisesse ganhar 10 na época, daí eu já pedi 15. Mas foi bem tranquilo. Não chegou aí pro Guarani? Não fui, cara. Cheguei em casa e falei pra Nilson, pode desmanchar. Nas malas que nós vamos ficar. As malas vão ficar aqui. E eu sei, o bom é que os meus contratos sempre era de julho a julho. Né? Então quando terminava o campeonato gaúcho aqui, antes de começar o brasileiro, eu tava terminando meu contrato. E do Grêmio tu foi pra onde? A primeira saída que tu saiu? Aí em 90, quando deu que eu cheguei e falei pro Evaristo, professor, eu não quero mais ficar no clube. Tá, aí tu chegou e aí não, eu falei, tá. Eu não quero, pra mim eu acho que já deu, entendeu? Me chamaram lá pra falei, eu não quero, entendeu? Quero que você me autorize a procurar um outro clube. Eu já tinha algumas coisas lá com o Botafogo do Rio. Contatos. Já tinha os contatos já. E aí o Evaristo, assim, como o meu contrato terminou antes de terminar o Campeonato Gaúcho, que era o hexagonal. E aí, uma semana antes, ele subiram o time pra Gramado. Pra pré? Fazer um pré-temporada. Daí o Evaristo veio falar comigo, Luiz, vão comigo. Eu digo assim, professor, eu não quero mais, professor. Ele assim, não, vão comigo, ajuda que depois eu te ajudo. E eu falei assim, então o senhor faz o seguinte, o senhor vai lá e faz o contrato. E na época o contrato mínimo era de 3 meses, 90 dias. Tá. E ele falou, não, eu te garanto, terminou o campeonato aqui, a gente dá um jeito. Nossa, o senhor me garante bem tranquilo. Aí foi lá, fez o contrato lá, 90 dias, beleza. Até que foi um dinheirinho bom. Valeu a pena de não vou dizer que foi ruim. E aí foi rolando o hexagonal. A gente foi jogar contra o Caxias, contra o Juventude em Caxias. Na volta, quando a gente chegou aqui no Olímpico, devia ser umas 3, 4 horas da manhã. A gente tava ganhando o jogo do Juventude de 5-0, cara, no primeiro tempo. Um pacote. Terminou 5-5. Se nós ganhássemos, nós já era campeão gaúcho. 5-5? O time não entrou no segundo tempo. Não. Nós já era ex-campeão gaúcho.
Meu Deus do céu. 5x0 pra 5x5. Ele não entrou em campo. Daí o que aconteceu? Daí nós chegamos aqui, tudo, quadra, daí o Cacalo me chamou, 3h30 da manhã me chamou, aí eu subi até a sala, ele falou, Luiz, quero falar contigo, vamos lá na sala do Verade. Isso no Olímpico. No Olímpico. Aí ele disse assim, ó Carlos, deixa eu te falar, tu e o Cuca vocês foram vendidos pro Valladolid. Na mesma noite, na madrugada do jogo, contra o Juventude 5x5. Mas Tu e o Cuca? eu e o Cuca. E eu falei assim, não, tranquilo, cara. Como assim, tranquilo? Eu tava enlouquecido. Daí eu falei assim, aí amanhã tu vem aqui pra negociar com... No outro dia de manhã eu tinha que vir no Olímpico pra negociar com o pessoal. Tá. Aí eu falei assim, não, vamos Tranquilo. Cheguei Eu tava em casa. saltitando. Cheguei em casa, 4 horas, né? Aí a Nilson se acordou e tudo aí. Foi falar da notícia pra ela, né? Não vou. Perdeu o parceiro, não. Não vou sair daqui pra Espanha aqui. Não vamos nada, não sei o que. Aí não queria, até que aí o meu sogro ele viu que a gente tava conversando, tudo aí. Ele falou, não, eu escuto o jogo do Valladolid. Eu já tinha ido jogar o torneio de Valladolid. Ah, tu já tinha ido lá? Já tinha ido lá. Uhum. Entendeu? E achei a cidade maravilhosa, tudo, né, cara? Então, só que é lógico, O Valladolid hoje é o do Ronaldo? É, né? É do Ronaldo. É, né? Então, pô, na época a gente ia sair daqui no inverno, ia pegar o verão lá, lá. era bem tranquilo, às vezes se acostumar, super Claro, bem, adaptação. Né, uhum. Aí tá, mas aí o final do meu sogro falou com ela falou, não, então tá, tudo bem. Aí no outro dia eu fui no Olímpico. Lá, Se despedir do pessoal? Não, fui renovar, fui acertar o contrato. Ah, tá. Uhum. Aí tá, acertamos o contrato, tudo, aí daqui a pouco mais chegou o Evaristo. Cara, quando esses caras viram o Evaristo assim, só faltava beijar os pés dele, né? Porque o Evaristo jogou no Real Madrid, jogou no Barcelona e foi campeão nos dois. Evaristo Macedo. Uhum. Aí daí o Evaristo chegou e perguntou pra mim, sentou do meu lado, e aí, Elis, como é que tá a negociação? Aí, não, a gente já se acertou aqui mais ou menos, já tá tudo bem tranquilo, tudo. Aí na época o que foi coisa de 10 mil dólares por mês, mais casa, mais passagem, Nossa mais tudo. Senhora. Aí daí o que eu fiz? Assim, não, vamos fazer o seguinte, cara. Eles queriam um contrato de 3 anos. E eu falei, não, eu só quero um contrato de 1 ano. E aí o diretor perguntando, mas Luiz, todo sul-americano que quer ir pra Europa quer fazer contrato de 10 anos. Sim, tu quer fazer de 1. E eu digo assim, daí Evaristo do meu lado. Ele disse assim, não, eu vou explicar por que eu quero fazer contrato de 1 ano. Eu quando tiver na metade do campeonato lá, eu vou estar fazendo 30 anos. Se eu chegar lá e eu for mal, terminar meu contrato, vocês me mandam embora, não precisam me pagar mais nada. Só me dão meus papel, eu venho embora, minha liberação, eu venho embora e deu, acabou. Agora, se eu for mal e assinar de 3, vai terminar o ano, vocês vão me mandar embora e vão ter que me pagar os outros 2 anos. Tu ainda pensou? Sim, aí o Evaristo pegou e disse assim, cara, vocês estão levando pra lá um cara que é responsável, que tem respeito pelo clube, que tem respeito por tudo que assina. Né? Cara, ele tá dando a real pra você. Isso é muito legal. Aí eu falei pra eles assim, cara, ainda vou dar Uma real. Uma real pra vocês. Eu dou a gente assina 1 ano e eu dou mais 2 anos pra vocês de opções. Se eu for bem... Tá. Fica, renova automático e vai. A gente bota um aumentinho ali, alguma coisa ali, e assina e deu. Aí eles falaram, não, então tá, beleza. Aí o Varisto pegou umas folhas, né, depois que a gente se acertou. Aí ele pegou e disse assim, bom, o Luiz vai com vocês, mas com uma situação assim, ó. Se ele jogar mais de 15 jogos, tem uma bonificação. Tem tanto de dinheiro para receber no final do contrato. 10 mil dólares. Isso é legal, Se o Luiz... Tanto de titular, fizer um gol... Não, se... como é que diz assim... fizer
tantos gols, é tantos vezes, assim. Aham. Classificar para um El é tanto vezes assim. Ah, foi o melhor jogador, não sei, é tanto vezes assim, né? Bah, chegou uma hora que eu comecei a cutucar ele. Chega, né? para, os caras vão desistir. Vão desistir do negócio, né? E ele chegou e disse assim, ele só falou, deixa comigo, Luiz, deixa comigo que eu sei o Eu que conheço, eu tô fazendo. né? claro. E aí foi, cara, e aí foi bem tranquilo. Só que aí quando terminou as negociações, tudo, eu falei pra eles, ó, só tem uma coisa que eu quero deixar. Eu quero jogar o Grenal no domingo. Ah, tu queria jogar o Grenal ainda antes de sair. Antes de sair eu quero jogar o Grenal. E ele falava, bah, Luiz, assim fica difícil por causa... Aí a gente vai ter que fazer um seguro. Se tu te lesiona no Grenal, acaba todo o contrato, toda a grana. Então eu falei pra ele, então vamos fazer o seguinte, vamos desmanchar os negócios, fica sem negócio, eu jogo o Grenal. E depois a gente depois negocia. a gente negocia. Puta merda, isso tu só complica. Aí Luiz. eles falaram, não, então tá, a gente só faz o seguro. Aí o Grêmio fez o seguro. Ah, tá. Aí joguei eu e o Cuca. Aí acabou, depois que acabou o jogo... E quanto foi o Grenal? 4-1. Pro Grêmio? Grêmio. Puta merda. Eu acho que foi os únicos Grenal que o Cuca fez gol. Fez dois. Fez dois aí, né? Tá meio inspirado. Mas tem uma história tua do Cuca, que obviamente ele me contou em off antes, há muitos anos já. Que é a situação, como é que é? Vocês foram comemorar? O que é que vocês foram, como foi o contrato? O que é que vocês foram comemorar? Que deu um problema na comemoração. Não, é que assim, ó. A gente morava lá na Espanha no mesmo prédio. Tá, aham. Então, cara, descia o horário de marcar pra ir pro treino. Um dia no meu carro, outro dia no carro dele, assim, tava sempre assim, né? E o Valladolid no inverno é muito frio. Frio. Uhum. E eu falei pro Cuca, quando a gente chegou lá, eu falei, Cuca, ó, cara, isso aqui, verão é uma coisa, é maravilhoso, é top. Mas no inverno... Porque no verão a gente treinava 9 horas da noite, treinava das 7 até as 9 da manhã, e depois só às 9 horas da noite, porque, cara, é muito quente. Uhum. Aí o Cuca, né, bem tranquilo, bola, eu chamava de bola. Bola? Bem tranquilo. Eu falei, então tá, bem tranquilo, vambora. Aí tá, chegou um dia assim, e que eu vi que ele começou porque acabou o inverno, já vem o verão, não tem meio termo. Já esfria, tu não vê sol. E o Cuca chegou um dia pra mim e disse assim, eu quero ir embora. Quanto tempo? Com 4 meses. Mas tu tá louco? 4 meses. E eu falei, como assim, Cuca? Não, eu não vou ficar aqui. As coisas feias. O que é feio, Cuca? É feio, cara. Não tem lugar pra gente ir. Tu não vê ninguém na rua, frio, cinzento, as coisas todas. Ele começou a sair de casa, que o Cuca nunca foi preso, de estar preso em casa. Ele sempre estava na rua. Aí ele começou a ir pras cafeterias. Só que na cafeteria tu entra e é cara fumando charuto, sim, não sei o que, aí tu, cara, tu não é do teu ambiente, não tá acostumado, deu. Aí eu digo assim, Cuca, então tá, Cuca, vamos fazer uma janta lá, vamos ver o que a gente vai pensar pra fazer. Aí fizemos lá uma janta lá, juntamos a mulher toda. Cara, e aí dele tomar cerveja, né, cara? Dele cerveja. Da Heineken, né? E aí não sei se foi a Nilza, a minha esposa, ou a esposa dele que falou, mas que tanto vocês bebem cerveja e não ficam tontos? E eu digo assim, aí eu falei pra ela assim, engraçado que eu também tô vendo assim, que eu já tô com a barriga inchada, tanto cerveja aqui. E nem uma tonturinha. Nada. Aí fui obrigado, né? O Cuca me compra cerveja sem álcool. Eu queria matar esse desgraçado, velho. Eu queria matar aquele cara. Mas foi legal que a gente bateu um papo bom, ele me contou das histórias. E no fim ele acabou vindo pro Inter depois, né, cara? O Cuca veio pro Inter depois, exatamente. Pô, tu rodou por Inter de Lages, Inter de Santa Maria, só faltou o Colorado, né? E foi por pouco ainda, né? Só faltou. Tive outra oportunidade, depois foi em 94, quando tava Pedro Rocha e o Tom Fritzen. Uhum. Eles me ligaram, eu tava no Atlético Mineiro. Tava no Galo já. Tava, aí o Tom Fritzen... Pô, aquele time do Galo era bom. Daí o Tom Fritzen me ligou, Luiz, assim assado, Pedro
quer um zagueiro de teu estilo, aí eu passei pra ele. O que tu acha? Eu falei, vamos conversar, né? Eu tenho contato com o Atlético Mineiro aqui, mas é bem tranquilo, o presidente é muito meu amigo, vamos ver. E na época até eu perguntei pra minha esposa, pra Nilza, assim, e aí, vamos voltar pra casa? Ela pensou que era pro Grêmio, eu falei, não, é pro Inter. Ela falou, não sei não, hein? Luiz, nossa, é uma pena. Aí, daí foi, aí eu digo assim, cara, sabe de uma coisa? Isso vai ter sempre um Colorado vai me chamar de gremista. Vai ter sempre, vai ter sempre. Pô, mas tem Arilson, Carlos Miguel, tem uma turma. Teve uma turma. O Tinga aí nos dois. Aí eu digo assim, cara, não vou. E na época estavam os irmãos Záquias. Os Záquias? Sim, os irmãos. Aí tem o mais novo, o Pedro Paulo, e o outro não lembro. O outro eu não lembro. Só chama de Zac. Daí daqui a pouco mais, eles queriam já fazer, anunciar a minha contratação. Bateram papo e já queriam... Não, eu não tinha batido papo com eles, só tinha conversado com o Iton e o Coisa. Então eles queriam conversar comigo já pra gente acertar tudo e eles anunciar. Aí um dos Záquias me ligou, tudo. Luiz, tudo bom? Tudo aí, conversando, tudo. E aí ele falou assim, o pessoal passou o teu contato aqui pra gente já ter uma conversa já definitiva, porque a gente amanhã já quer anunciar o teu nome. E eu falei, não pode não, cara, não pode, até porque eu tenho que conversar com o presidente aqui se existe a possibilidade da liberação, essas coisas tudo. Aí ele cresceu no pedestal, né, cara? Aí começou a aumentar a voz, o nível de voz comigo, Aí né? tu te deu conta que realmente tá... E daí eu falei assim, mas o senhor tá levantando a voz, porque eu pensei que já tava tudo pronto, que eu pensei que já tava tudo arrumado, que a gente já vai querer anunciar amanhã, que não sei o que, aí assim, o senhor sabe uma coisa? Não, eu não quero ir mais. Depois daquela atitude do... Arrume outra aí, eu não quero ir mais. Porque tu é como é que ele me chamou, como é que ele falou pra mim? Tu é um guri... Como é que ele disse, cara? Teimoso, que não sei o que. Eu falei, tudo bem. Só isso aí mesmo. Desliguei o telefone e pronto. E deu. Luiz, do Grêmio, Galo, Valladolid, Palmeiras, Atlético Paranaense, Curitiba, Rio Branco. Não, Fluminense. Fluminense 2 vezes. Rio Branco de Americana. América de São José do Rio Preto. E depois Zequinha? Não, depois o Sport. Não, o Sport não, o Santa Cruz de Recife. Santa Cruz de Recife. Sim, que eu prometi para elas que o último ano da minha vida como jogador seria numa praia para elas aproveitarem, né? Que legal. A gente foi para lá. Tu encerrou no Santa? No Santa Cruz. Eu falei depois de lá eu não ia jogar mais, não queria vir. Quando eu cheguei aqui em Porto Alegre, quando a gente veio embora, que aí tinha um amigo meu que era gerente de futebol do São José. Eu pensei que tu tinha acabado... Que me ligou. Luiz, assim, assado. Daí o Noveleto me ligou. Que era Multissom, o Noveleto que tocava São José. Aí o Noveleto me ligou. Ô Luiz, vamos conversar? Eu falei, vamos. Aí conversamos tudo, aí acertamos. Fiz um contrato com o Multissom de 3 anos. Caraca. E aí isso tu tava com... 37 já para 38. Caraca. Aí esse meio aí, daí o time tava na segunda, o time de São José tava na segunda. Aí a gente fez um time bom e a gente subiu eu acho que com 10 rodadas de antecedência. Pois é, eu me lembro que o Zequinha tava numa fase de reformulação e pô, ele trouxe o Careca. Sim. Tu tava quando era? Sim. Trouxe o Careca e o Zequinha queria anunciar o Maradona. Sim. Na mesma época, os caras estão ficando loucos. Não, o Careca veio aqui, jogou, chamamos ver 35 minutos no jogo, mais 20 no outro, ele ganhou 100 mil. Mas gente boa, cara, gente da maior qualidade, gente assim, cara, de claro, grupo, independente. Mas ali é bom, cara. Daí chegou um dia, cara, que eu falei, deu, quando eu fiz 40, aí eu digo assim, sabe uma coisa. E aí o joelho também já tava Sim, tu já vai sentindo, né? Claro. Já. E dessas voltas todas, Luiz, quem ficou pra ti, assim?
Pô, o Cuca é um cara que tu contou a história aí, Sim. né? Quem ficou pra ti? Pô, o seu Verardi, é o Cuca. Quem tem mais pessoas assim que, tipo, cara, são pessoas que significaram muito, me ajudaram muito ou me mostraram coisas que hoje eu me tornei o cara que sou por causa dessa galera. Que sempre fica um rastro de alguém que passa pela gente. Eu te pergunto isso sempre que creio que tem alguém. Cara, o que eu vou te falar? Eu acho que é minha família, cara. É a família mesmo, assim, não, tipo, Sim. quem passou pela tua vida na carreira, assim, não ninguém mais, tipo, pô, tipo o próprio Cuca, do evento do Cuca, eu acho muito legal. Não, cara, o Cuca, assim, a gente jogou junto. Eram realmente colegas do momento. Tinha uma certa afinidade, eu vou dizer que dos quem jogou comigo na época, com quem eu tenho afinidade mesmo, bem Isso, próxima, é o João Antônio. João Antônio, grande abraço, João O Antônio. João subindo. Joãozinho, aham. Aí tem o Chico, que era goleiro, também subindo. Aí eu tinha um outro que a gente era muito chegado, tudo, né? Que era o Valdo. Uhum. Né, mas depois ele aprontou para um amigo meu, aí acabou a amizade. Mas são muito poucos. Tive muito problema numa vez que eu falei que o futebol me deu conhecidos, não me deu amigo. Eu fiz essa reportagem. Eu não ia fazer essa pergunta, mas eu já sabe, teve muitos que ficaram, pô, eu digo assim, cara, mas na realidade meus amigos são quem convive comigo dentro da minha casa, junto com a minha família. Aí concordo. tudo bem. Mas a gente conviveu dentro de vestiário, dentro de hotel. Isso não quer dizer que a gente é amigo. Não, eu te entendo, eu entendi muito bem a tua interpretação nisso. E clube, tipo, cara, esse clube significou muito pra mim. Fora o Grêmio, né? O Grêmio a gente já sabe, né? O Grêmio tá aí até hoje, né? O Grêmio tá aí até hoje. O Grêmio tá aí, isso aí não tem como falar nada. Cara, o Atlético Mineiro tem uma identificação muito legal. Forte. Tipo, se for lá, tu tem te dá uma recordação boa, tem muito boa, porque assim, ó, eu fui 5 vezes pra lá, né, cara? Ah, não. A primeira vez que eu fui foi em 92. Cara, eu cheguei lá de cara, eu e o presidente, a gente já se entendeu. Isso é muito legal. Aí eu saí em 93, aí eu fui pro Fluminense. Uhum. Aí fiquei 6 meses no Fluminense, porque recebi 2, né? É lógico, eu não pago. Aí fiquei. Aí os outros 4, daí eu fiquei em casa, né? Os outros 6 meses eu fiquei em casa. Uhum. E daí o Fluminense voltou porque tava me devendo, né? Voltou, isso 94. Voltou. Aí eu não estava muito afim de ir, mas eles me pagaram 80% que me deviam. Uhum. Né? E aí os outros 20% eles queriam me embutir queriam fazer um outro contrato comigo. Aí eu digo assim, poxa, um contrato. Mas eu falei, quanto tempo o contrato? 6 meses? Não, o contrato de 1 ano. Aí o Fluminense estava entrando com a Rebook. Uhum. Aí o Luiz Henrique tava vindo, o Branco tava vindo. Sim, eu lembro desse time, Aí os caras, eu falei, pô, se esses caras estão vindo, tem dinheiro. Aí eu assinei o contrato, cara. Tem o contrato de 1 ano. Aí o Carlos Alberto Torres, final do Carlos Alberto Torres era o treinador. Uhum. Daí eu falei pra ele, o professor, eu tô 6 meses sem jogar futebol profissional. Sem jogar, no caso. É sem receber. E ele assim, tô 30 e vai pedrada. Aí ele pegou e olhou pra mim, poxa, Luiz, aí fica complicado. Mas eu louco que ele chegasse. Mas legal que tu foi sincero. Não, e eu louco que ele chegasse pra mim e disse assim, Luiz, então não vai dar. Tu jogou um verde pra ver se... Entendeu? Que agora eu entendi. Eu queria pegar os outros 20% que ficou lá naquele negócio. Aí ele chegou pra mim e disse assim, Luiz, vamos fazer o seguinte, vamos subir a gente ia subir pra um lugar lá pra fazer pré-temporada. Uhum. Aí vamos ver, se não der, depois a gente conversa. Falei, não, tranquilo. E eu nunca fui de dar migué, entendeu? De chegar lá e podia me atirar nas costas. Sim, foda-se. Aí cheguei lá, comecei a treinar. Daí primeiro amistoso. Aí botou uns guri pra começar o jogo lá.
E aí me botou no segundo tempo e aí, cara, daí, bem, aí terminou o jogo, ele veio falar comigo, Balas, tu tá muito bem, cara, tá, não sei o que, e foi indo. Daí eu falei, mas ó, cara, Roberto, cara, não te esquenta comigo, cara. Eu daqui a pouco mais, e aí a Nilza não quis ir pra lá, fiquei sozinho. Ah, tu ficou sozinho no Rio lá. A segunda vez eu fiquei. Aí ele falou assim, Balas, vamos ficar, cara. Fica que tu vai me ajudar bastante. Aí acabei ficando. Só que aí fiquei o quê? Uns 6 meses, 6, 7 meses. Aí um dia o presidente do Atlético me liga. Pra voltar. Não, ligou pra gente conversar, bater Só papo. bater papo. Só bater papo. Aí a gente conversou uma meia hora mais ou menos, batendo papo e tudo. Aí ele perguntou, chegou no final, quando ele foi dar tchau. Ô meu, quando tu quiser pegar as malas e vir embora, pode pegar. Tem lugar pra ti aqui. Tá, mas eu dei tchau pra ele e Ignorou. Desliguei o telefone e daqui a pouco eu fiquei pensando, mas será que ele me fez o convite de novo? Ah, levantei o telefone e Ligou de novo. liguei pra ele de novo. Aí, assim, ô presidente, você tá falando sério mesmo? Dizer assim, não, claro. Pode juntar outras coisas, rescinho de contrato e vai embora. Aí tá, peguei, apareci na boa, fui lá nas Laranjeiras, cheguei e falei pros caras, ó, eu não quero rescindir o contrato, não quero mais. Aí os caras na hora, tava trocando treinador, aí o treinador chegou. Aproveitaram o embalo. Saiu o Torres. Saiu o Torres e veio o Gaúcho. O Gaúcho era um cara que já era do Rio lá e ele veio. Ele jogou aqui no Grêmio, já me conhecia. Daí ele chegou, Luísa, eu vou precisar de ti aqui. Eu falei, Gaúcho, não vai dar, Gaúcho, eu tô indo embora pra casa. Daí ele assinamos lá a rescisão e tudo. Aí cheguei no hotel. Liguei pro presidente, ó, tudo certo, rescisão firmada. Então, pode ir pro aeroporto, teu PTA tá lá. Caraca. Isso de tarde, meio da tarde. Eu cheguei de noite, eu tô numa parte do hotel, eu ligo pra Nilza. Liguei pra Nilza, mas a Nilza não sabia onde é que eu tava. Pra ela, eu tô no Rio. Sim. Daí ela perguntou, aí eu falei pra ela, tu nem sabe onde é que eu tô. Aí em BH. Ela perguntou, mas onde tu tá? Tô aqui na parte do hotel, aqui em BH, aqui. Mas o que tá fazendo aí? Ah, amanhã tu pega tuas coisas e vem pra cá. Pobre Nilson. E aí foi, daí eu fiquei mais um ano, e aí foi, daí eu saía um pouquinho, voltava pra lá de novo. Depois que tu parou de jogar, a virar técnico, né? Tu virou treinador, o primeiro time foi Cerâmica. Sim. Foi Cerâmica, né? Sim. Não. Não? Teve o São Luís de Juí profissional, teve o Farroupilha profissional também. Era um time que tava o Farroupilha. Quanto tempo da aposentadoria dos campos para técnico? Quanto ficou? Cara, acho que foi um ano, acho, cara. Um ano depois tu já um pouco já engatou já como técnico. Pelo convite do Noveleto, cara. Legal. Uhum. Ele atinou que eu tinha uma faísca para isso, né? E aí ele falou, Luiz, vamos, quem sabe tu experimenta daqui a pouco mais. Aí ficou assim, vambora. A faísca do Noveleto ela é interessante, porque, como eu já falei antes, eu conheço o Luiz há um tempo, né? E ele, para mim, ele tem muito a pegada do Abelão. Do lance família, do lance do grupo, sabe? E isso para mim hoje eu sinto falta nos treinadores disso. É muita técnica, mas pouco de conhecer do atleta, querer saber do atleta, conversar com o grupo para realmente unir. Isso eu vejo muito em ti, principalmente no jeito que tu fala e tu conta as coisas. Assim, o Abelão é um cara que, obviamente, eu como colorado tenho um grande respeito. Hoje aconteceu isso. É mesmo? Isso mesmo, a mesma coisa que tu tá falando aconteceu com os coordenadores da base lá. É verdade isso? Sim. Porque o tratamento de ex-jogador com o jogador é diferente do que o tratamento do catedrático, do professor, né? Com o jogador. Hoje a gente treinou de manhã e os guris não querem sair do campo. Tá.
Hoje, de tarde, a gente também foi fazer o treino, já foi fazer um outro treino. E a gurizada bem tava... forte, né? E aí a gente ia fazer 4 tempos de 4 minutos em campos reduzido, com superioridade numérica de 5 contra 3. Uhum. 4 minutos é muito tempo para 5 contra Contra 3. 3. Aham. Terminou os 4 tempos, os guri não quiseram. Não. Vamos mais. Vamos mais um pouquinho. E aí fizemos 6. Aí fizemos um dever de... As outras 2 que a gente não fez de 4. Tivemos que fazer de 5. Terminou o treino e os guri não estavam saindo do tesão, campo. tava com tesão no grupo. Não estavam saindo do campo. E, cara, e a gente vê que eles alegre, cara. É isso que eu tô falando. É isso que eu tô batendo. De não estar ali pela profissão, pela... É a harmonia do grupo, entendeu? É isso alegre, que eu tô falando. todo mundo junto. E aí daqui a pouco mais eu vejo lá os guri, os zagueiros lá, o professor bateu, cruzando para eles cabecear. Aí daqui a pouco mais eu vi um jogando a bola para os centroavantes cabecear em gol. Aí veio o coordenador falar comigo. Ô Luiz, isso que a gente estava querendo aqui na base. Puta que pariu. Que a gente não estava querendo, porque a gente via que terminava o treino e os meninos já saíam do campo. Mas é óbvio. Mas isso tu vê nos grupos... Bom, era isso, é exatamente isso que eu tô falando. E aí então o que a gente está vendo hoje, agora a gente está vendo o que é o futebol, a gente está vendo o futebol realmente. Tá alegria, grupo, é isso aí. Bah, Luiz, que legal de ouvir isso, cara. Que legal de ouvir isso. Eu sempre acreditei... Vou voltar lá pro... O Luiz, depois tu treinou aí, que tu falou agora, o Juí, São Luís de Juí. São Luís de Juí, Farroupilha de Pelota. Farroupilha. Aí depois tu veio pro Cerâmica, foi isso? Cerâmica. E aí tu fez um trabalho... Essa entrevista acho que vai ter que ser em 2 partes, sim. Eu vou ter que convidar com o Luiz para vir outra vez aqui. Tu foi pro Soledade, né? Que é um time que estava se construindo novo, 2016, né? Que tu fez um trabalho de base muito sensacional. Porque, tipo, fosse campeão? Campeão da Sub-19. Da Sub-19 com Soledade contra? O Brasil de Pelotas. Contra o Brasil de Pelotas. E era um trabalho muito foda psicologicamente falando também. Porque era mais uma parte social. É isso que eu tô com falando. Meninos carentes que iam pro treino para pegar o lanche. Futebol pra mim sempre foi isso, entendeu? Eu sempre vi o futebol como uma oportunidade, como a mesma que tu teve, que tu, de construir a tua família, que tu tipo, cara, é isso aqui que vai me dar o sustento pra eu conseguir tudo pra minha família. E eu vejo isso, via muito isso. Eu tive muitos colegas que era exatamente a mesma questão que tu tá falando. É um lance, cara, eu vou lá porque eu vou ganhar um lanche. É a oportunidade da minha vida mudar a vida da minha família, entendeu? Isso pra mim que bate hoje que eu não vejo mais. Eu não vejo. Posso estar extremamente errado, mas eu não vejo mais essa alegria de estar ali jogando futebol. Tu pode ver em campo, não existe mais aquela alegria. Eu não vejo mais essa alegria de estar em campo da molecagem, do futebol brasileiro. E eu não sei, até te pergunta para te fazer, mudando totalmente para onde eu ia. A arte da improvisação do atleta. Parece que ficou uma coisa muito engessada. Tu é lateral, tu vai ter que fazer isso aqui, tem que fazer isso aqui e isso aqui. Eu não vejo mais ninguém criar, eu não vejo mais ninguém se aproveitar do momento para fazer uma jogada diferente. Sabe que assim, ó, o futebol europeu, por exemplo, nos anos 80, 90, o europeu era engessado, né? Era tudo automático, né? Sistematizado e pronto, era aquilo ali. Não tinha... Era estratégia e ponto. Tu chegar aqui e virar pro lado. Não. E eles nunca gostavam de jogar... Eu me lembro das excursões que a gente ia fazer na Europa, de jogar torneios contra Bayern, contra Barcelona, contra Real Madrid, Atlético de Madrid. E eles tinham pavor de jogar contra time sul-americano. Por quê? Por causa do improviso. Eu tô errado que eu não vejo mais isso? Não, tu tá certo. É isso que me fez perder o tesão pelo futebol, por muitas questões, mas eu não vejo isso. Pra mim, tentaram implantar no nosso futebol
o que era o engessamento da Europa. Sim, daí o que eles vieram para cá? O que eles começaram a pegar? Muitos treinadores que começavam antigamente, tu não conseguia ver o futebol brasileiro pela televisão, tu tinha que ver ao vivo. Então é por isso que tinha as excursões. Depois que apareceu a televisão, que eles começaram, muitos treinadores começaram a pegar esse improviso do menino que o brasileiro tinha, com a tática que eles tinham, né? Aí eu vou te dar um exemplo, que esse exemplo tá aí, tá para todo mundo ver, e para mim hoje é o melhor jogador do mundo, que chama De Bruyne. Tá, perfeito. O cara tem um improviso fora do contexto, fora do normal. Ontem mesmo a gente fez um amistoso contra o Cruzeirinho, que vai disputar a divisão de acesso lá. Eles foram dar um chute no gol, a gente fez 3 tempos de 30. No primeiro tempo de 30, eles foram chegar no nosso gol por um erro nosso aos 25 minutos do primeiro tempo. Mas aí eu vi assim, aí eu fiquei pensando assim, os guris ficavam assim, mas a gente vai jogar contra profissional. E eu falei, cara, vocês são da Sub-20 do Grêmio. Você não vai chegar aqui e ver o Cruzeirinho que é profissional, não vai cair, não. Não. É marcação alta, marcação lá em cima. Se tiver que marcar homem a homem, vai marcar. Aí deu, velho. E você tem que segurar a marinha. Se for pro pau, vai pro pau e deu. Igual. E a gente ganhou o jogo 2-1 deles. E não pode perder mesmo sendo sub-20, ele não pode perder, o profissional não pode perder. Perfeito. Só que quando eu vejo assim, um treinador, mesmo sendo do Cruzeirinho de Porto Alegre, jogar defensivamente, cara, contra uma sub-20 do Grêmio, cara, tu vai ver o futebol tá onde, cara? Obrigado. É exatamente isso que eu me questiono. Eu vendo as partidas que eu pego pra ver, eu vejo isso. E aí eu perco o tesão, entendeu? Por exemplo, quando tu vê um time, cara, com qualidade técnica, tu tem que estar usando 2 volantes. Ou às vezes até 3 volantes. Aí ontem o treinador do Cruzeiro me perguntou se... até me chamou de professor. Eu falei, só vou te pedir desculpa, eu não sou professor, sou um ex-atleta. Ele falou assim, professor Luiz, como é que tu faz, cara? Cara, a mobilidade dos teus 5 homens da frente é um absurdo. E eu digo assim, cara, de marcador eu só tenho 3. Porque até meus 2 laterais vão para ataque. Eu tenho os 2 volantes e os 2... Um volante, porque eu jogo no 1-3-2, né? Então se tu não tiver uma válvula de escape, velho, tu tá morto. Se tu perder a bola para esses meninos lá dentro da área, lá os meninos vão fazer gol, porque eles são top. Não? Só pra gente não se alongar, nós vamos ter... Luiz, vamos fazer de novo, vamos fazer outro dia, a gente faz a segunda. Mas só pra gente matar essa entrevista, esse bate-papo aqui. O trabalho do Soledade foi, tu falar, campeão, viu cenas que eu acho que trabalharam muito o teu psicológico até como treinador, né? E eu me lembro que a gente tava num churrasco quando tu tava aqui em Porto Alegre, eu te falei, Luiz, vai dar tanto tempo que tu vai estar aqui no Grêmio. E tu, não, chega, né? E deu um certo tempo, o Luiz foi pro Grêmio. Isso te pegou de surpresa? O que mudou daquele teu não pra mim, aquele dia, pra ter aceito? Tipo, cara, eu vou ficar perto da minha família. O que tu pensou que acabou aceitando? Cara, deixa eu te falar assim, eu quando chegou lá em Soledade, quando a gente estava lá, cara, tenho um agradecimento muito grande pelaquela cidade lá, porque eu aprendi muita coisa. Muita coisa, vi muita coisa. Coisa que eu não imaginava que existisse ainda no mundo que a gente vive hoje. Né? A desigualdade humana, a desigualdade das pessoas. Da faixa para dentro é uma cidade, da faixa para fora não tem sinal de telefone, não tem nada, não tem internet, não tem nada, absurdo.
peguei um dia, cobri um horário de uma professora numa comunidade lá para ir lá oferecer uma aula, oferecer uma brincadeira, uma coisa assim com as crianças, e aí tu vê as crianças ir lá por causa do lanche, para ter aquele lanche, para comer na hora do almoço, para estudar de tarde, sabe? Aquilo foi uma coisa que me chocou bastante. Óbvio. Sabe? Mas nessa questão aí do lado de Soledade, quando deu essa pandemia, cara, a gente estava se preparando para disputar o estadual sub-20. E aí deu, e aí a minha filha Karina, né, que mexe com esses negócios, ela me falou, pai, vem embora porque senão depois não vai poder nem entrar dentro de casa. Sim, Tinha circulado. Daí eu acabei vindo embora, daí eu falei pros guris, ó, cara, eu vou embora, cara, não sei como é que vocês vão tocar o negócio, se quiserem tocar, toque aí, mas pra mim chega. Porque uma vez o presidente me perguntou assim do clube, Luiz, até quando tu vai? E eu digo assim, não, até quando o Soledade for campeão. E aí na época ele falou pra mim assim, então vai demorar um tempo. E tu foi campeão, não? Aí eu fui campeão na Copinha Sub-19, aí quando terminou, ele assim, mas tu não vai me abandonar, né? E eu digo assim, não. Tamo bem, vamos. Tá tranquilo. Aí quando deu esse negócio, daí eu, vim embora, disse assim, sabe uma coisa, cara? Já era, cara, vou buscar uma outra coisa, sabe? Não pretendo mais mexer com isso. E aí passou um ano, cara, 2019 começou, aí 2020... 2021, 20 não existiu. Daí, em fevereiro de 21, não, em janeiro, acho que foi, início de fevereiro, o coordenador da base do Grêmio, Francesco, me ligou. E aí ele queria conversar comigo, aí fui lá no CT tudo. Aí ele me fez o convite. Aí, daí botar os pontos positivos, né, cara, e negativo, só tem ponto positivo, tô em casa, perto da família. Que era o que tu queria, na real, né? Trabalhando no Grêmio. Não tem coisa melhor, cara. Claro. Aí eu falei pros caras, não, cara, aceito na hora. Mas nunca pensei nessa situação de, por exemplo, depois de 2 anos, 1 ano atrás, eu entrar para fazer uma coisa, daqui a pouco mais eu tô indo para uma competição em Maringá, tô sendo vice-campeão, né? Daqui a pouco mais eu volto, daí eu sou convidado para ir para Taça São Paulo. Tu tinha 10 dias para se preparar para Taça São Paulo, né? E aí termina a Taça São Paulo, a gente volta, entra de férias, aí daqui a pouco mais eu me apresento para lá, para voltar no lugar onde eu tava, né? Porque eu fui para a Taça como interino, e aí eu sou convocado para ser o treinador da Sub-20 do Grêmio. Cara, o Luiz é o primeiro cara que me fez torcer pelo Grêmio na Copa São Paulo. Eu não sei, Luiz, se tu for assumir lá, eu vou torcer pro Grêmio até o fim lá, no 15 de jaú, né? Foi o 15 de jaú. Foi. Cara, botei a camisetinha aqui, que me xingue quem quiser, tava lá torcendo pro Tricolor, por causa desse homem aqui. Gente, eu vou encerrar essa parte da entrevista, vamos fazer a parte 2 outro dia? Vamos. Porque tem papo aqui que nós vamos longe, e o nosso churrasquinho tá queimando na outra peça. Luiz, muito obrigado pela tua presença aqui da primeira vez. Se quiser, vai ser um prazer. Nós vamos fazer outro churrasquinho aqui, vamos trazer o Luiz para contar mais história, que tem umas histórias aí que a gente até preferiu... Nem vamos falar ou vamos deixar para outro dia. Luiz, querido, obrigado. Nada. Grande beijo para vocês. Daqui a 15 dias sai outro vídeo, outro convidado. Grande abraço para vocês.